Você vai abrir na sua Bíblia em Marcos, capítulo 6. Só quero fazer uma introdução do culto de terça-feira. Quem não pôde vir terça-feira passada no culto de passagem de ano? Levanta a mão só para a gente vai dar vou fazer uma introdução breve daquilo que nós falamos, para que a gente possa falar sobre Marcos capítulo 6. Glória a Deus. Então, terça-feira passada nós falamos do crescimento para a multiplicação sobre o texto de Atos capítulo 6, de 1 a 7. Onde a igreja de Jerusalém estava crescendo e houve problemas. Eu disse que quando a igreja começa a crescer, cresce também seus problemas. E nós falamos que desse problema, antes disso nós falamos sobre Levítico 26, 9 e 10 e Gênesis 17, 1 e 2, as palavras proféticas de nós para esse tempo, que é o tempo da multiplicação. Então 2013 foi o tempo de crescimento e nós agradecemos a Deus por isso. E obtivemos esse crescimento que Deus liberou sobre nós. Amém? Só que há um grande desafio. O Senhor nos desafiou do crescimento para a multiplicação. Então, Levítico 26, nós recebemos essa palavra, que nós vamos ser frutíferos, e Deus ia multiplicar as nossas vidas. Depois Deus falou pessoalmente comigo em Gênesis 17, no texto de Abraão, ele disse que ele me faria frutífero. Eu entendo que quando diz eu, diz nós, igreja do Senhor. Amém? Então nós vamos ser frutíferos, Ele vai multiplicar, e eu creio que esse ano nós vamos ver a multiplicação da célula, de pessoas, enfim, em todas as áreas, você vai poder entender o propósito de Deus e também entrar nessa multiplicação, aqueles que creem. Glória a Deus. Então nós falamos que para ativar a multiplicação, precisamos estar atento a alguns princípios. Sobre Atos 6, nós falamos sobre fé. É preciso ter governo, e eu disse que a igreja, desde que começou na nossa casa, com 4 pessoas, estava tendo governo, estava tendo sustento, e ela se autopropagou. Para a igreja ser uma igreja autônoma do Senhor, ela precisa ter esses 3 itens. Se autogovernar, autossustentar e se autopropagar. E graças a Deus que o Senhor nos deu essas condições, e hoje nós estamos vendo o fruto dos dons que o Senhor tem liberado sobre nós, como governo dessa igreja. Falamos que é preciso ter trabalhadores. A seara é grande. Fernandópolis, a seara está assim, está branquinha para ser colheita. Muita gente pedindo para falar de Jesus, para convidar para vir para a igreja. Mas o que está faltando é trabalhadores. Não vai faltar mais aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E aí nós falamos que o poder da multiplicação está dentro de nós. Fala assim, o poder da multiplicação está dentro de nós. Amém? Glória a Deus. E hoje eu quero falar sobre o milagre da multiplicação. Está lá em Marcos, capítulo 6. Eu vou ler do 30. Talvez até o 44. Diz assim, os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes, vou começar aqui do 34, que é melhor, depois eu cito esses 3, diz assim, e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Fala assim, compaixão. Repete comigo mais forte, fala assim, compaixão. Porque eram como ovelhas que não têm pastor. Eu continuo dizendo, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer.
Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. Vira para o seu irmão e fala assim: dai você o que comer. Agora eu continuo dizendo: e eles disseram: iremos nós e compraremos 200 denários, ou em outras versões, dinheiros, de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. Sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, e abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Pai, em nome de Jesus, nos dê o entendimento da Tua palavra, qual é o objetivo, aquilo que o Senhor quer de nós. Por isso eu te peço, Deus, que Teu Espírito Santo possa trazer essa revelação. Ajuda-nos a explanar a Tua palavra, porque a capacidade do Teu Espírito, ela sobrepuja toda a minha desenvoltura ou a minha inteligência, e eu sei disso, por isso que o Senhor cresça e que eu diminua. E o propósito do Senhor para esse dia, para o Teu povo, para os Teus filhos se cumpra, que o diabo não roube essa semente, mas que essa semente possa cair em corações férteis, terreno fértil, para que venha produzir a 30, a 60 e a 100 por 1, e que haja multiplicação desta palavra na vida dos Teus filhos, para que o Teu nome seja glorificado e muitas vidas sejam salvas nessa cidade, neste ano, em nome de Jesus, amém. Você crê mesmo? Amém. Aleluia. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês, eu cheguei até já a falar um pouco disso com os líderes, mas eu creio muito, naquilo que Deus tem liberado sobre nós como igreja. Eu creio e não duvido. Eu creio e estou dando passo de fé em direção a essa multiplicação que o Senhor tem para a minha vida, para a vida da igreja e para todos aqueles que creem e que tomam posse dessa palavra profética para esse tempo. Então eu creio nisso. Só que a multiplicação, ela não é um fato natural. A multiplicação bíblica, ela sempre é um milagre. A gente vê que a multiplicação é um milagre. Então, a mensagem dessa noite, o título é o milagre da multiplicação. Então, neste contexto, nós vemos aqui que a multiplicação foi de pão e de peixe. Amém? Então, a multiplicação foi de alimento. Mas eu não quero falar sobre a multiplicação hoje, especificamente, que vai ter multiplicação de picanha, de peixes e de coisas que você gosta na sua casa, né? Mas vai ter multiplicação de vidas, multiplicação de células. Amém, irmãos? Eu quero usar esses princípios, e eu sei que eu não vou estar forçando o texto, porque eu entendo que o princípio sendo ativado, a multiplicação acontecerá nesta casa, na tua vida, e outras vidas entregarão a vida para Jesus, através da tua fé, tomando posse dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Então eu acredito que para a multiplicação das células também é necessário de milagres. E eu entendo que quando a gente vê a igreja lá em Atos, a igreja primitiva crescendo, a gente vê que quem ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos? Quem que ia acrescentando? Quem, irmãos? Quem ia acrescentando, irmãos? A palavra de Deus diz: o Senhor ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Então, se é o Senhor que acrescenta, a gente pode ficar de braço cruzado. Amém? É lógico que não, irmãos. Então o que eu quero que você entenda hoje, que você é um agente deste milagre. Vira para o seu irmão e fala assim: Deus conta com você como um agente de milagres. Vocês estão entendendo, irmãos? O que é um agente? Tem um agente correspondente ao banco, ou a financeira. O que é um agente? É um representante, um responsável que tem autoridade por aquela empresa, ou por aquele setor. Amém? Então Deus está aqui hoje
querendo delegar autoridade sobre os agentes dele, os filhos dele, para que haja o milagre da multiplicação. Quem pode falar amém? Fazer assim com a mão, fala: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser um agente de milagres. Aleluia. Sabe, irmãos, tudo que Deus faz é por poder dele. Como nós cantamos, nós somos vasos de barro. A glória é dele, a graça é dele, o poder é dele, tudo é dele para ele, e subsiste nele, amém? Nós já falamos sobre isso. Mas Deus conta comigo, Deus espera que eu e você sejamos esses agentes de milagre. E eu quero dar uma palavra sobre, quando nós falamos sobre cristão, ser cristão ou religioso, dentro dessa introdução de agente de milagre. Quando Jesus perguntou para os seus discípulos: quem diziam os homens ser o filho do homem? E eles relataram o que os homens estavam dizendo, os escribas, aqueles que eram inteligentes, aqueles que eram estudados e tinham um nível intelectual maior que talvez que os discípulos. E eles falaram, uns Elias, outros João Batista, enfim, um grande profeta. Mas Jesus quis saber dos discípulos. E naquele momento Pedro levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus disse para ele? Bem disseste, porque não foi carne e nem sangue. Então o que significa não foi carne nem sangue, irmãos? Não foi o conhecimento humano que revelou aquilo para Pedro. Não foi o estudo que revelou aquilo para Pedro. É por isso que Jesus disse que ele escolheu os que não são, para confundir aqueles que são. Chamou os loucos, ou seja, chamou aqueles que não têm condição. Por isso que Deus não é injusto. Por isso que todos, mesmo sem estudo, podem ter a revelação de quem é Jesus Cristo. Porque senão Jesus seria injusto. Só quem pudesse ler ou escrever, tivesse a oportunidade de estudo, teria a revelação de quem é Jesus. Porque eu tentei fazer isso aqui naquele domingo. Tentei ou não tentei? Não sei se eu consegui, mas eu sei que o Espírito Santo conseguiu mostrar quem é Jesus, teologicamente, biblicamente falando. Mas esta revelação não precisa de inteligência. O Senhor libera isso, é independente de nós. Deus usa a nossa mente, o nosso intelecto, mas não depende de nós. Por isso você precisa só desejar, abrir o seu coração, porque a revelação vem do Espírito Santo de Deus. Então, a partir desse momento que você tem a revelação, Deus te chama para ser um agente de multiplicação nessa cidade de Fernandópolis. Aqueles que são cristãos verdadeiros, aqueles que amam a Deus, não é possível ficar sem ganhar uma vida para Jesus. Isso não é cristianismo. Não existe cristão que não tem um fruto e diz ser cristão. E o grande problema disso é que, além de não ganhar, espanta os outros por mau testemunho. Para ser cristão igual fulano ou ciclana, eu prefiro ficar onde eu estou. Então, dentro disso que o Senhor tem nos chamado, você precisa hoje entender: eu preciso ocupar o meu papel dentro do cristianismo, dentro daquele sacrifício de Jesus, e ser um agente de milagre, alguém que vai propagar o evangelho, aquele que a imagem dele vai estar resplandecida nesse vaso de barro, mas a glória dele vai aparecer, a luz vai brilhar, porque Jesus me chama para ser a luz e o sal desta terra de Fernandópolis. Pastor, como eu posso ativar o milagre da multiplicação? Primeiro ponto: como você pode, sendo agente de milagre, ativar o milagre da multiplicação? Primeiro, repete comigo, fala assim: compaixão. E agora eu quero ler os textos, os versículos antes, do 30 ao 34 que eu não li, eu só comecei, diz assim: os apóstolos já juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco.
porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir e muitos os conheceram. E correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E aí eu li o 34, diz: e Jesus saindo viu a grande multidão, e teve compaixão deles. Irmão, Jesus aqui estava cansado, ele reconheceu que os discípulos estavam cansados, estavam nesse processo de falar as maravilhas, de falar de Jesus. Os discípulos acompanhavam Jesus nessa caminhada. E o versículo 31 e diz: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque eles estavam sem tempo até para comer. Fazendo a obra, eles estavam às vezes abrindo mão do almoço ou do jantar para propagar o evangelho. E Jesus reconheceu aquilo, estava cansado e falou: vamos repousar, vamos pegar o barco e vamos para um lugar deserto onde não tem ninguém, para a gente dar uma descansada. Mas não teve jeito de descansar. Quando Jesus viu que ao chegar naquele lugar a multidão já estava ali esperando Jesus, o versículo 34 diz que Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Você é agente de milagre, que quer entrar nesta unção de Deus, que quer mesmo que a sua vida seja usada por Deus como um agente de milagres, de multiplicação de vidas, você precisa ter compaixão. E compaixão é um sentimento de pesar que nos causam os males alheios. Presta atenção o que é compaixão. Presta atenção aqui, irmãos. Compaixão é um sentimento de pesar. Fala assim: sentimento de pesar que nos causam os males dos outros. Então, em outras palavras, é um sentimento que dói em mim quando eu vejo alguém sofrendo. Continuando a definição de compaixão: bem como uma vontade de ajudar o próximo, sentimento de empatia ou de piedade para com o sofrimento alheio, associado à vontade ou ao desejo de auxiliar de alguma forma. Se você conhece a Bíblia, em Marcos 8, de 1 a 9, a segunda multiplicação também dos pães e peixes, a segunda multiplicação, porque esta é a primeira, também foi motivada por compaixão. Jesus de novo teve compaixão da multidão que estava com fome seguindo ele, e por isso a multiplicação aconteceu. A compaixão é o amor em prática. Fala assim: a compaixão é a prática do amor. Isso está lá em 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos só de língua ou de palavra, depende da versão, mas de fato e de verdade, com ações. Irmãos, eu te pergunto: é fácil ter compaixão hoje das pessoas que estão sofrendo? Não. É mais fácil a gente falar: eu já sabia, e vai acontecer coisa pior, porque eu sei de coisas. A pessoa está torcendo e fala para os outros ainda. Quando vê alguém sofrendo, acontecendo algumas coisas, mesmo que seja consequência de pecado, o meu papel e o seu papel é ter compaixão. Mas não, os cristãos, qual Deus espera que tenhamos compaixão das pessoas que estão passando dificuldade? Essa água não quer ficar aqui, ela vai ficar deitada agora. Quem manda sou eu aqui, não é possível que ela vai querer mandar em mim essa água. Sabe, irmãos, eu queria que a gente gastasse alguns minutinhos aqui pensando em compaixão. A compaixão está ligada à misericórdia. Eu não quero pregar sobre isso, talvez eu vou fazer uma mensagem sobre uma devocional que eu fiz. Irmãos, quem não tem misericórdia e compaixão, não terá misericórdia e compaixão de Deus. Irmãos, é muito sério esse negócio. Talvez eu vou trazer esse estudo que Deus falou muito forte no meu coração, até me emociona.
Não é porque a gente sabe, mas quando a gente entende que Deus vai retribuir conforme nós temos misericórdia e compaixão das pessoas, as coisas começam a mudar para nós como cristãos. Como é difícil hoje ter compaixão das pessoas, irmãos, principalmente daqueles que estão no nosso meio. Aquele que tem ouvido as mesmas coisas que a gente se senta achando que somos maior do que eles. O grande problema da compaixão é que você tem compaixão, mas é de você mesmo. Fala, poxa vida, será que ninguém está vendo eu? Será que ninguém está vendo que eu estou chorando, que ninguém me cumprimenta, que eu sou patinho feio, que na igreja eu fico de escanteio? Então você tem compaixão de você mesmo, não é isso que Deus fala para ter. A compaixão é caracterizada pelo mal ou a dificuldade dos outros, não a sua. A sua, se você tiver dos outros, Deus tem de você, aleluia. Deus vai ter misericórdia de você, Deus vai liberar o amor dele sobre você, mas para isso você precisa ativar a compaixão. Como é fácil falar, bem feito. Como é fácil cristãos criticar outras pessoas que estão passando dificuldades. Mas como é difícil ter compaixão. Como é difícil ter compaixão. E eu quero dizer para você com muito amor no meu coração, não tem multiplicação se a igreja não tiver compaixão. Não tem, você não vai multiplicar. A sua vida não vai ser um agente de milagres. E o meu desejo é que você sinta o prazer de Deus usar você como um agente de milagres da multiplicação nesse ano de 2014. Aleluia. Como eu desejo que você seja um agente de milagre na multiplicação desse ano de 2014. Sabe, irmãos, cristão compassivo é aquele que tem a motivação certa para fazer discípulos. Você precisa, como cristão, ter a motivação certa de viver esse ano na presença do Senhor. E o primeiro ponto que você precisa ter é compaixão. Deus, me dê compaixão. Me ajuda. E geralmente vai acontecer coisas ao seu redor para você exercer a compaixão daquelas pessoas que estão à tua volta. Marido e mulher, tem compaixão um do outro? Como é difícil marido e mulher ter compaixão, ter misericórdia. Como é difícil, como a gente procura os nossos interesses, quando não está nos agradando, a gente tem uma língua afiada, ou nas nossas ações, ou dar o troco, ou manter uma posição, para não ter compaixão, para não ter misericórdia, para mostrar quem está errado. É um caminho errado. É um caminho aonde não vai ter bênção nesta casa. A motivação errada de ser multiplicador de vidas, gerar discípulos, é simplesmente falar sobre Jesus para ser abençoado. Não, eu vou começar a falar de Jesus esse ano de 2014, irmão. Não precisa não. Se for falar por obrigação, ou por medo, ou por não, eu tenho que cumprir o ID de Jesus. Primeiro você tem que aprender o que é o ID. O ID não é falar, o ID é fazer. O ID de Jesus não é falar, o ID é fazer, fazer dá trabalho, fazer tem que dar testemunho. Falar é fácil. Falar de Jesus é fácil ou não é, irmãos? Agora as pessoas veem Jesus em você, não é mais difícil não? É mais difícil ou não é, irmãos? Mas qual tem mais efeito? Falar ou as pessoas veem a tua atitude? Ver Jesus em você. Eu vejo isso nos meus filhos. Eu posso falar para eles, filhos, vocês têm que ler a Bíblia, vocês têm que orar, vocês têm que ajoelhar, vocês têm que louvar. Se eu não fizer, irmãos, vamos fazer de vez em quando eu mandar para ganhar um presente. Mas quando ele vê o pai falando, a mãe falando, mais fazendo, com certeza, quando a gente menos espera, a gente fica surpreso, o coração de pai fica todo alegre, quando vê o filho que eu não pedi nada, ele está ali adorando. E geralmente faz até os movimentos iguais, né? Vê Josué aqui e fala, meu Deus, né? Parece que estou vendo outra pessoa ali. Aí eu ajoelhei, daqui a pouco ele está do lado ajoelhado ali. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que a multiplicação da igreja, a multiplicação de vidas,
tem que estar movido por compaixão das ovelhas que estão sem pastor. Eu te pergunto, tem muitas ovelhas em Fernandópolis que estão perdidas ou não? Irmãos, como tem gente indo para o inferno e está do seu lado. Não, pastor, mas eu tenho falado. Você não tem que falar, você tem que fazer. Falar é fácil, meu irmão. Talvez antigamente era difícil, né? Tinha o tal da vergonha para jovens. Eu fui dessa época de ter vergonha de ser crente, quando era jovem. Tinha vergonha de falar que era. Tinha até medo de falar crente. Não, eu sou cristão, crente não, né? Porque senão vinha a gozação logo em seguida. Mas hoje está tão fácil falar que é crente ou cristão. Hoje, jogadores, atletas, tira a camisa, manda beijo para cima. Aí vai ver a vida dessas pessoas. Falar está fácil, irmão. O que Jesus espera de mim e de você é que você faça discípulos, que você seja um agente de milagre da multiplicação. Amém? Amém mesmo? Ter compaixão é se importar com as pessoas. É você pagar um preço por elas. Não é simplesmente convidar, irmãos. Ter compaixão é você não só convidar o teu vizinho, mas falar: olha, eu vou passar aqui, você vai comigo. Ah, hoje não dá. Pastor, mas isso não é ser chato, pegar no pé? Eu te pergunto, quem é pai e mãe aqui? Se você vê o teu filho indo para o buraco, vai cair, vai morrer naquele buraco. Você vai falar: filho, sai desse buraco, sai desse caminho, porque você vai morrer. Você fala isso. Se ele continuar indo, o que você faz? Você pula no pescoço dele e arranca ele de lá. Arranca ou não arranca? Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão, se é verdade ou não é. E por que não fazemos isso com as pessoas que estão à nossa volta? Porque não tem nada a ver comigo, pastor. Não é meu filho, não é minha filha. É verdade ou não é, irmãos? O que está faltando para nós? Compaixão. Compaixão. Deus espera que eu e você tenhamos compaixão. A compaixão nos leva a tomar atitudes, irmãos, talvez inconvenientes com pessoas. Nos posicionar de maneira fortes, para chamar a atenção dessa pessoa, para andar no caminho do Senhor Jesus. Atos 20, 35, você não precisa abrir. Eu vou abrir para você. Diz assim: tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Vou ler na versão NVI, Atos capítulo 20, 35, diz assim: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, ou seja, trabalho pesado, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Agora, irmão, seja sincero com você. Não precisa ser comigo não, mas com você. Você tem compaixão das pessoas? Quantas pessoas você tem hoje que está no caminho da salvação, porque um dia você pagou o preço, em oração, em jejum, em falar, em convidar, em buscar, em trazer, em discipular? Eu quero te perguntar: quantos? Não precisa me responder, responde só para você. Quantos? Se esse é o meu papel, é o seu papel, por que não estamos fazendo? Alguma coisa está errada. O que está errado? Líderes de célula, é o suficiente você liderar uma célula e falar para os teus liderados, chamar, convidar pessoas? É fácil liderar uma célula que já está pronta. O difícil é você formar uma célula.
O que nós estamos acostumados é isso, irmãos. Pegar as coisas prontas, pegar pessoas em comum com a gente e começar a pregar para elas. Não. O grande papel do cristianismo é ser um agente de milagres, um agente da multiplicação, vidas se entregando e se rendendo aos pés de Jesus. A nossa sociedade, a nossa cidade de Fernandópolis está um caos, irmãos. Drogas, bebidas, divórcios, imoralidades sexuais, corrupção, egoísmo. Fernandópolis precisa da comunidade evangélica de Fernandópolis. Ah, pastor, só desta igreja? Não, irmãos, quem me conhece já sabe, não vamos... As ovelhas de Jesus que Ele me permitiu apacentar estão aqui. E é daqui que eu tenho que falar. E eu sei que Fernandópolis precisa de você, precisa dessa igreja, precisa de nós. Fernandópolis precisa das nossas orações. Jovens precisam dos jovens cristãos. Os casais de Fernandópolis precisam de casamentos cristãos. As famílias de Fernandópolis precisam das famílias cristãs. Homens e mulheres que têm compaixão dessas vidas. Deus deseja usar a sua igreja. Irmãos, quem que Deus vai usar para ganhar essa cidade? A igreja dele, os filhos dele. Então fala assim, então existe uma responsabilidade sobre mim. Vocês entenderam o que vocês falaram? Quem não falou, eu vou falar para você. Existe uma responsabilidade sobre você. Mas não basta só ser responsável. Eu vou mais longe. Precisa ter compaixão. Não adianta você ser responsável. Não adianta você falar de Jesus para alguém. Não adianta você passar na casa de alguém se não for movido por compaixão. Não vai durar muito tempo, a não ser pela misericórdia de Deus, que Deus quer salvar aquela pessoa. E traz ela e livra ela de você, porque você é um mau testemunho, mas você a trouxe, então Deus tem que tirar logo de você, para não ficar usando você como exemplo. Talvez isso pode acontecer. Mas o que eu entendo é que Deus tem que usar você e a mim, movidos por compaixão. Sentir a dor, a mazela daquela pessoa, que a casa dela está um desastre porque falta Jesus. O casamento não vai bem porque falta a graça de Deus ali. Os jovens estão buscando coisas erradas porque não tem Jesus naquele lugar. Repete comigo, eu preciso valorizar mais as pessoas que as coisas. É outra coisa difícil, irmão. Outra coisa difícil, eu estou falando para crente, para cristão, não estou falando para gente do mundo não. Você valoriza mais as coisas do que as pessoas. Ele é teu amigo até que não deu prejuízo para você. É verdade ou não é? Você até tem compaixão, na verdade não é uma compaixão, uma falsa compaixão até que ele não faça nada errado com você. Por quê? Porque nós preocupamos mais com as coisas do que com as pessoas. E Jesus não morreu por coisas, Jesus morreu por pessoas. O que Deus valoriza são pessoas. Quem quer ser agente de milagre aqui em Fernandópolis? Amém. Primeira coisa que você precisa ter: compaixão. Segundo, combater o inimigo chamado autopreservação. Eu já li o 30 e o 31. Jesus estava cansado, os discípulos estavam cansados. Talvez eu e você nesse momento, nós íamos dizer o seguinte: essa multidão vai esperar porque a gente é humano, a gente tem que descansar agora. A gente vai dar uma descansadinha, a gente vai pôr uma placa fechado para descanso, voltaremos a partir da hora tal para atender vocês. Mas Jesus, movido de compaixão, ele disse: não vou. O meu corpo agora pede para descansar. Mas ele, movido por compaixão, ele decidiu atender a multidão. Então, para você ser um agente de milagre, você muitas vezes vai ter que tirar a autopreservação.
Autopreservação significa livrar de danos, de algum mal, se resguardar, evitar sofrimento ou evitar trabalho e etc. Para ser um agente de milagre, para fazer discípulos que Jesus espera de mim e de você, dá trabalho. Se você quiser ser um agente de milagre e não quiser ter trabalho, eu digo para você, nem começa. Mas pastor, mas você disse que é uma responsabilidade, tudo bem, você vai ser irresponsável. Quando Jesus disse em Mateus 28, ide e fazei discípulos, todas as nações, batizando. Irmãos, quando você traz uma pessoa para Jesus, você tem que discipular ela, levar ela até ao batismo, você tem que acompanhar ela. Precisa acompanhar. E geralmente isso dá trabalho. Porque quando você convida alguém para vir na igreja, ela veio 3 vezes, o que a gente faz? Agora é problema dela. Ensinei o caminho. É assim que a gente faz ou não, irmãos? Fala a verdade. Nossa, pastor, eu 3 vezes, 3 vezes que eu estou ligando. Agora eu acho que a gente já começa a ser chato. Ficar ligando demais enche o saco da pessoa. Quem tem compaixão vai ficar. Porque sabe que o caminho que ela está indo é um caminho de morte. E o que você está mostrando para ela é um caminho de vida. Porque vai valer a pena. Um dia ela vai reconhecer toda a tua compaixão e o teu trabalho que você teve por essa vida. E melhor, Deus está reconhecendo isso. Pela tua compaixão, Ele vai ter compaixão e misericórdia de você. E você vai ter os galardões lá no céu. Aleluia. Repete comigo. Para ativarmos o milagre da multiplicação, é preciso compaixão e sacrifício. Irmãos, deixar a autopreservação é sacrificar algo. Eu entendo que para ativar o milagre da multiplicação, nós temos que sacrificar algo bom por algo maior ou mais importante. Jesus e os seus discípulos ali estavam sacrificando o seu tempo de descanso. Eu sei que não é sempre, eu sei que nós como os humanos, Deus decidiu que nós precisamos descansar, senão quem sofre é o nosso corpo, a nossa família. Estou falando aqui que líder, pastor ou aquele que vai ser um agente de milagre não tem que descansar. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que a compaixão muitas vezes vai abrir mão desse descanso, porque ama as vidas, porque tem compaixão delas, porque coloca a miséria dela, o seu amor para trazê-la para Cristo. Precisa ter sacrifício. Abraão decidiu sacrificar Isaac. O que eu acho interessante é que Deus fez essa prova com Abraão e Deus disse assim: agora vejo, Abraão, que você teme a Deus. Olha, Deus não é onisciente, onipotente, onipresente. Deus não sabia que Abraão ia. Irmãos, o que Deus espera é que eu e você saímos aprovados da nossa prova. Nós precisamos entender isso. Porque a multiplicação não vai acontecer na tua vida porque é tempo de multiplicação e você está na igreja. Eu sou membro de carteirinha. Aqui não tem carteirinha, né, irmãos? Então, eu sou membro de cadastro. Passei pelos cursos, fui no encontro. Então a multiplicação vai vir sobre a minha vida. Não vai não, irmãos. Primeiro você tem que ter fé, que nós falamos, submeter a governo, se colocar à disposição, ser um agente de milagre, ter compaixão e sacrificar algo bom para um propósito maior de Deus. Por que Deus multiplicou Abraão como as estrelas, como a areia do mar? Deus prometeu isso para Abraão ou não prometeu? Farei de ti pai de nações, uma multidão sairá de você. Mas isso aconteceu depois que ele se decidiu sacrificar. Quando Abraão decidiu sacrificar o seu filho Isaac, a liberação da multiplicação, da bênção, da unção de Deus sobre Abraão foi liberado. A viúva de Sarepta, ou Sarepta, o que ela teve que sacrificar?
O que ela tinha, irmãos? Um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Por que foi ativado o poder da multiplicação naquela mulher? Porque ela sacrificou. O que ela tinha, ela deu. O profeta falou: faz para mim um bolo. Ela falou: mas eu só tenho isso, eu vou fazer, vou morrer, vou comer e vou morrer logo, logo. Não sei quanto tempo eu vou durar sem comida, porque eu não tenho mais nada. Mas porque ela sacrificou, Deus liberou o poder da multiplicação sobre ela. Não faltou a farinha, enquanto não choveu naqueles 3 anos. Não faltou farinha e não faltou azeite para aquela mulher, porque ela decidiu sacrificar o que ela tinha por algo maior que ela recebeu do Senhor. Deus, o nosso Pai, Ele decidiu sacrificar o seu Filho unigênito, para que pudesse ter uma multiplicação de filhos e filhas, para a glória dEle. Aleluia! Deus sacrificou o seu único filho, Filho unigênito. Para quê? Para que pudesse ter muitos. E aqui eu acho que tem uma parte deles. Aleluia! Filhos e filhas de Deus. Por quê? Porque Ele sacrificou. Ele entregou o seu Filho unigênito, para que pudesse ter uma multiplicação de filhos, o qual hoje nós somos cordeiros com Cristo e filhos do Pai, porque um dia Deus decidiu sacrificar o seu Filho. O cristão que ama a Deus serve o reino de Deus. Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra com você. Se você realmente um dia decidiu seguir o caminho de Jesus, entregar sua vida para Ele, você precisa ser um agente de milagre, você precisa fazer discípulos. Senão você está fora do cristianismo, você não está seguindo aquilo que Jesus deixou para nós como igreja. Não existe esse negócio de cristianismo, você vir à igreja. Não existe, irmãos. Você precisa entender isso, você precisa fazer discípulo. E a medida do seu sacrifício é a proporção da sua multiplicação. Aquilo que você decide sacrificar é na mesma medida de multiplicação virá sobre a sua vida. Eu acredito na multiplicação da sua célula, líder, mas precisa ter compaixão. Eu acredito na sua vida como um membro dessa igreja, ou futuro membro dessa igreja, como um cristão verdadeiro, que a multiplicação, que você vai ser um agente de milagres, e muitas vidas vão conhecer Jesus, vão sair do inferno, pela sua vida, pela compaixão que você vai exercer nessa cidade de Fernandópolis. Alguém pode falar amém? Amém. Repete comigo: não tem amor a Deus sem trabalhar no reino. Agora repete mais alto, falando: não tem trabalho no reino de Deus sem sacrifício. Entendeu? Então, pastor, eu estou fora. Se tiver que penar um pouquinho para ser esse agente de milagre, eu estou fora. Que pena, meu irmão, você vai perder o maior projeto de vida que você pode ter. É ser usado com poder nas mãos do Senhor, como um agente de milagres, como um ganhador de vidas, aquele que vai fazer discípulos em nome de Jesus. E versículo 37, para mim terminar o terceiro ponto. De Marcos 6. Versículo 37. E ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. Quem disse isso, irmãos? Disse para quem? Os discípulos levou um problema para Jesus. Falou: Jesus, é o seguinte, estamos com um problemão aqui. O povo está com fome, não tem nem um mercado aberto, a cidade mais próxima é muito longe, não tem jeito de comprar comida para esse povo. E pior, o Judas, isso aqui é eu que estou pensando, viu, irmãos? O Judas, nós conhecemos o Judas, ele é o dono do caixa, ele está com a bolsa de dinheiro. Eu acho que ele não vai dar dinheiro para comprar pão para todo esse povo aí, não. Aí Jesus disse o seguinte para eles: dê vocês mesmos de comer para essa multidão. Eu acredito que um olhou para o outro: ué, eu não tenho nada aqui.
arrancou assim e falou: não tem dinheiro. Não trouxe nem para o piquenique a minha mochila de pão. Como é que eu vou dar para esse povo? Deus está jogando esse grande desafio para você, para nós como igreja nessa cidade. Dá-lhe vocês o que essa cidade precisa para comer. Eles precisam do pão vivo que desceu do céu. Eles precisam de Jesus. É você. Vira para o seu irmão: é você. Vira para o outro agora, para ele não ficar com o Senhor, e falar: é você que tem que dar de comer para essa multidão. Tem muita gente comendo o pão errado do diabo, e o que eles precisam é do pão do céu. E Deus conta com você, meu irmão. Foi assim com Abraão, foi assim com os discípulos na multiplicação dos pães e peixes, é assim com a igreja. O mesmo Deus que dá grandes desafios é o mesmo Deus que te capacita a ser um agente de milagres. Ah, pastor, mas eu não tenho capacidade de gerar discípulo. Deus te capacita. Apenas tem que dizer: eis-me aqui, Senhor, me faça esse agente de milagres, que eu quero multiplicar vidas da minha vida, vai multiplicar outras muitas sendo salvas e rendendo aos pés de Jesus. Aleluia. Então, na prática da igreja em células, todos têm que ser um agente de milagre. Todos devem ser frutíferos. Por isso que nós temos essa visão: toda casa, uma igreja; todo membro, um ministro. Pastor, como é que eu posso ser um agente de milagres? Fazendo discípulos, indo, pregando, convidando, sendo auxiliar, sendo um líder de célula, abrindo a sua casa para ser uma célula. Várias formas, irmãos. Deus pode te usar como agente de milagres. E Deus capacita os seus escolhidos, mesmo que você não tenha capacidade. Então não adianta dar desculpa. Ah, eu não posso abrir minha casa porque minha casa é muito simples, minha casa é muito pequena. É que você não quer ter trabalho. Não é porque ela é pequena. É porque a gente não quer ter trabalho. E ser agente de milagre dá trabalho. Ah, eu não quero ser líder de célula porque eu não sei falar muito bem, eu não tenho estudo. Não é que você não tem estudo ou que você não tem capacidade. É que você não quer ter trabalho, porque Deus capacita aquele que Ele chama. A capacidade vem do Senhor. Na obra de Deus é assim: quem quer ser o primeiro, que sirva a todos. Quem quiser ganhar tem que perder. Quem quer ser exaltado tem que se humilhar. É por isso que em João 12, 24 a 26 diz assim: um grão de trigo, se ele não morrer, ele não multiplica, irmãos. Você está entendendo? Para um grão de trigo se multiplicar, o que ele tem que fazer? Morrer. Você jogou um grão de trigo na terra e jogou água. Se ele não morrer, ele fica só. Então escute, se você não prestou atenção em nada, agora pega essa palavra. João 12, tá, de 24 a 26. Eu vou abrir. Talvez lendo é muito melhor do que eu falando, né? Não sei que você acredita, mas vamos conferir comigo na palavra de Deus. João capítulo 12. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, repete comigo, se ele não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Aleluia. Quem quer ser um agente de milagre, de multiplicação, levanta a mão. Então você precisa. Aí, tá vendo como é que vocês sabem? Pastor, mas tirar a vida é pecado. Quem se suicida vai para o inferno. Como é que o senhor quer que eu me mate? Por que o senhor quer que eu morra? Morrer por quê, irmãos? Fala para mim. Você sabe, vocês são crentes que estudam a palavra. Aqui é os crentes de Bereia, né? Aqueles que ouvem a palavra, vão lá e vê se está escrito isso na Bíblia mesmo. Morrer, o que é essa morte?
O que é essa morte? Morte para as tuas vontades, para a tua autopreservação, teu comodismo. Não quero trabalho, está bom do jeito que está, vou na igreja, recebo minha bênção, Deus está me abençoando, de vez em quando eu dou minha contribuição. Tá bom. Você vai ficar só, meu irmão. Você não vai atingir o propósito. E se você não tem compaixão e misericórdia, cuidado. Cuidado. Porque Deus é misericordioso e compassivo daqueles que exercem misericórdia e compaixão. Eu quero concluir dizendo que o poder da multiplicação está dentro do seu coração, não está fora. Não adianta pegar de fora. Está aí dentro. O Espírito Santo de Deus está aí dentro de você. Ele é a semente. Você decide morrer para você e Deus te usa como um agente de multiplicação nessa cidade. Tem pessoas que precisam de você, precisam encontrar o caminho da salvação. Então não dê desculpa, não murmure, não jogue culpa nas pessoas, não jogue culpa na igreja, não jogue culpa nos pastores, não jogue culpa, para de jogar culpa. Você sempre arruma um culpado para a tua apatia espiritual, para a tua frieza. Sempre tem um culpado. E o interessante é que o principal culpado você nunca acusa, que é você mesmo. O problema está em nós. Se você decidir morrer hoje para as tuas vontades, viver o plano de Deus, fazer discípulo, ser um agente de milagre, com certeza a multiplicação virá sobre a tua vida. E muitas vidas conhecerão a Jesus através de você. O ministério pode subir aqui em cima. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A pior coisa que tem um ser humano é viver a vida sem propósito. E você, como cristão, você tem um propósito a cumprir aqui na terra. Olha aqui para mim, irmãos. Presta atenção. Cumpra o teu propósito, irmãos. Deus tem um propósito com a sua vida. E o primeiro dele é que você faça discípulos. Como é difícil viver uma vida cristã sem propósito. A gente está vivendo por viver. Tem gente que acha que Deus é obrigado a te salvar. Existe algo que o inimigo tem lançado em muitos crentes. Eles não falam para mim, mas eu percebo. É que por eles vir à igreja, ou por eles abrir mão de algumas coisas do mundo, algumas coisinhas, para seguir a religião cristã, ou para seguir a Cristo, eles acham que Deus é obrigado a resolver todos os seus problemas. Eu quero dizer para você, irmão, que você vai ser o mais infeliz da face da terra. Deus não é obrigado a fazer nada com você. O que Ele fez por você, você nunca vai poder pagar. E Ele fez por amor. Derramou todo aquele sangue naquela cruz porque Ele amou você. E Ele decide pegar você hoje, que você viva com propósito. Um propósito. Tem gente aqui que tem muita capacidade para ser usado pelo Senhor. Fala: Senhor, a minha casa está à disposição, a minha vida, eu quero liderar, eu quero. O que tem que fazer para liderar? O que tem que fazer para fazer discípulo? O que eu tenho que fazer? Eu preciso ser útil. Você precisa ser um galho que dê fruto, porque você não der fruto, irmãos, é um temor muito grande quando eu falo isso, muito grande. E Jesus não mente. Ele diz que um galho que está ali no tronco não dá fruto, Ele vai cortar, irmãos. Aí você escuta essa palavra minha, você fala: o pastor está falando isso da boca para fora. Eu não acredito que Deus me corte. Eu não posso acreditar com Deus de amor, um Deus santo vai me cortar. Então presta atenção. Deus não poupou os ramos naturais que são os judeus, não poupará você.
que é um ramo enxertado. Tem outro versículo que diz que Deus não poupou seu único filho, Ele entregou por mim e por você. Não é você que é o queridinho, o sangue azul. Ele vai passar por cima de toda a lei, daquilo que Ele decidiu, e não vai cortar você, meu irmão. A pior coisa que tem é ser um crente infrutífero, um crente que não trabalha, mas dá trabalho, um crente que não gera nada, não gera outras pessoas, não dá um bom testemunho. E Deus está te querendo trazer para um propósito. Irmão, sabe quando você vai ser plenamente realizado? Quando você estiver cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Enquanto você estiver realizando os teus sonhos, você não vai ser feliz. E tem muita gente correndo atrás do sonho financeiro, ganhando muito dinheiro. Se o dinheiro fosse uma realização permanente do ser humano, os ricos não se assassinavam, não tiravam suas próprias vidas. A garantia da plena alegria e felicidade é a presença do Senhor, é o propósito de Deus na sua vida. Você nasceu com um propósito definido. Cumpra o propósito, se coloque nas mãos do Senhor e diz: eis-me aqui, Senhor, eu vou ser um agente de milagre nessa cidade, porque essa cidade precisa de um bom exemplo, e eu vou ser. Eu quero ser o multiplicador de vidas. Eu vou cumprir o ID, fazer discípulos. Eu não vou só falar do teu amor, mas eu vou batalhar, eu vou jejuar, eu vou trazer pessoas aqui, eu vou ganhar vidas para o Senhor, porque esse é o propósito maior do ser humano. Os anjos queriam falar de Jesus, mas Deus disse: não, eu vou deixar isso para a minha criação, que foi a minha imagem. Eu vou deixar para o ser humano. Você precisa ser um agente de milagre. Olha para o seu irmão e fala assim: você precisa ser um agente de milagre. Vira para o outro e fala assim: tem uma vida com propósito, meu irmão. Olha para mim agora. Irmãos, decida a ter compaixão. Decida amar as ovelhas que estão perdidas nessa cidade. E creia que o mesmo Deus que dá esse grande desafio para nós como igreja, do crescimento para a multiplicação, é o mesmo Deus que vai capacitar, porque Ele é poderoso para fazer isso comigo e com você. Eu não tenho capacidade, nem como pastor e nem como homem. Eu não tenho. Mas eu sei quem me chamou, eu sei quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo, pensando, imaginando. Ele é maior, e eu vou cumprir o propósito dele. Deus vai dizer naquele grande dia, presta atenção, naquele grande dia, Ele vai dizer para mim e para você: espero que você esteja no lado direito. Para as ovelhas, os bodes vão ficar à esquerda. As ovelhas, Ele vai dizer: servo, eu tive sede e me deste beber. Eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive desamparado e você me amparou. Eu tive preso nas garras do diabo e você me visitou. Eu tive nu e você me vestistes. Aí os justos vão dizer: Senhor, quando que eu te vi nessa situação? Irmãos, eu fiquei impressionado com essa palavra. Por que o justo disse isso? Jesus, quando que eu te vi nessa situação? Sabe por quê? Porque o verdadeiro cristão justo não faz por interesse, aleluia, faz por amor a Deus e compaixão das pessoas. Aí Jesus disse: entra no meu gozo eterno. Mas aqueles religiosos que falou: mas em teu nome eu fiz isso, eu fiz grandes torres. Desapartai-vos de mim, porque eu tive fome, você não me deste de comer. Eu tive sede, vocês não me deste de beber. Sabe, irmãos, você está muito esfomeado. Você só quer beber, você só quer comer, você só quer ser vestido, você quer ter dó de você. Está na hora de ter compaixão por essas vidas que estão sendo perdidas. Está na hora de viver com propósito nesse ano 2014. Erga suas mãos e feche seus olhos se você quiser. Vivo preocupado, Pai, em nome de Jesus. como devo agir. Espírito Santo, faz o que o Senhor quiser, Pai.
Sou minha própria obsessão. Espírito Santo, a tua palavra foi pregada por mim, eu não tenho capacidade. Chega de olhar pra mim. Oh, Jesus, coloca compaixão em Abre a mim, minha visão. Deus, deixa nós viver esse milagre, Pai, nesse ano. Quero me entregar por inteiro ao teu agir. Ponho teu egoísmo de mim, Senhor. em meu coração. Tira o egoísmo de mim, Senhor. Deixa de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Eu quero amar como tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar em meio à multidão de curados e remidos, onde tua glória. Eu quero amar como tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar em meio à multidão de curados e remidos, onde tua glória pode nos tocar. Yeah. Oh, oh, oh. Dá-me mais amor, Senhor. Mais amor. Compaixão, Senhor. Compaixão. Eu quero olhar aquele que tem sede, o ferido, o oprimido. Deus me deu esse texto para a gente terminar em Atos capítulo 7. Sabe quando o evangelho começou a ir para Samaria, até os confins da terra, que Jesus tinha falado para os discípulos? Samaria até os confins da terra, porque até esse momento aqui a igreja era só de Jerusalém. Mas sabe por que o evangelho começou a se difundir, a ser pregado e multiplicar os salvos? Você sabe? Porque alguém foi sacrificado, alguém morreu. Estevão, capítulo 7, 54. Ele começou a pregar para os religiosos, os legalistas, os fariseus, e eles ficaram enfurecidos. E disse assim, ouvindo eles isso, porque Estevão deu uma aula de Velho Testamento, começou a falar para eles tudo. Enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Irmãos, quando a gente fala do amor, de compaixão, os religiosos rangem os dentes, eles ficam nervosos, porque eles não têm compaixão. Versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, morreu. Estevão sendo apedrejado, ele ajoelhou e disse: Senhor, perdoa a minha compaixão. Eu quero que o Senhor perdoe eles, porque estão me matando com pedradas, porque eu estou falando do teu amor.
partir desse momento, porque houve sacrifício, a igreja começou a crescer. Samaria, aos confins da terra, e chegou até mim e você em Fernandópolis. Nós precisamos sacrificar o teu tempinho, o teu dinheiro, a tua autopreservação, o teu comodismo, largar dessa vida egoísta, servir o reino de Deus com propósito. Acerte a sua vida. Sabe por que muitas pessoas não vão ser usadas por Deus? Porque está com a vida torta, está com o casamento errado, não quer que Deus entre e mexe, não quer deixar os pastores mexer, não quer ter essa vidinha cômoda de cristão 007, ninguém quer saber de nada. Mas Deus conhece todas as coisas. Deixa Deus entrar na sua vida e fazer de você um agente de milagres. Quero terminar. Se você quiser, você vem para frente, você fica de joelho, mas você vai fazer alguma coisa dizendo: só vem quando você tem a noção exata do que você está fazendo. Não vem por empolgação, mas você vai falar para o Senhor: Deus, eu estou indo aqui com a mão levantada, eu quero ser um agente de milagre. A minha casa vai ter uma célula, eu vou ser um líder de célula. E se eu não for, mesmo assim eu vou ganhar muitas vidas para o Senhor. Quem quiser, pode vir aqui na frente, ou pode ficar de joelhos, pode fazer o que você quiser, mas dê um sinal que você hoje está falando para Deus: eis-me aqui, me usa como agente de milagre. O multiplicador dessa cidade, Fernandópolis, Jesus vai conhecer. Fernandópolis vai conhecer Deus, o teu Salvador, Jesus Cristo, Senhor, através da minha vida. Em nome de Jesus. Chega de viver, aleluia, essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Chore e clame por Ele, se coloque à disposição dEle. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor.